today? Como que vocês estão hoje? Bom, imagino que vocês já estejam com o material de língua inglesa em mãos. Vocês vão pegar o material de hoje na página number 6, page number 6. E aí nós vamos começar aqui, Organize Your Ideas. Bom, lembra que nas aulas anteriores, nós falamos sobre o Yellow Journalism, que é aquele jornal sensacionalista. Falamos sobre as fake news, que são notícias falsas. Falamos também sobre as partes de um jornal. Falamos sobre o poder da comunicação no geral, né, desde a nossa primeira aula do segundo trimestre. Hoje, na page number 6, nós vamos aprender a estrutura de um artigo, né? O que deve ter em um artigo de notícia. E aí, pessoal, nós temos aqui algumas palavrinhas aqui dentro desse quadro, dessa caixinha, e nós temos as definições, as descrições de cada um desses elementos que estão aqui, dessas palavrinhas. Vocês precisam colocar cada palavrinha dentro da sua descrição. Então, a primeira aqui é body. Body, pessoal, é o corpo do artigo, é onde tudo vai estar escrito, né? Todas as informações e tudo mais. Depois nós temos byline. Byline é onde o autor assina, é onde tem a assinatura do autor. Facts. Facts são os fatos. Quais são os fatos do artigo? Onde esses fatos ficam? Depois nós temos headline. Headline é o título. É o título. Depois nós temos aqui lead, que ele apresenta a principal informação do artigo muito rapidamente, como por exemplo, informações, o que aconteceu, quem que fez e onde e quando. São informações rápidas, ele não escreve detalhadamente no lead, tá? Ele é bem rápido, ele joga aquela informação bem rápida. E depois, quotations. Quotations são as citações. São as citações, por exemplo, fulano disse que isso é uma quotation, é a citação de alguém no artigo, tá? Então, vocês vão colocar aqui o nome em cada uma das descrições. Depois do número 1, na seção Listen Up, vocês vão ouvir algumas dicas de como escrever o título de um artigo, né? Daí, de acordo com o que vocês forem ouvindo, vocês vão marcar true or false em cada uma dessas afirmativas. Eu vou deixar o áudio disponível para vocês. O áudio do 1 e o áudio do 2 é o mesmo, tá? Eu vou deixar disponível lá no portal. Então, vamos lá. Headlines for online news are different from the ones we find in traditional newspapers. Então, os títulos de notícias online são diferentes daqueles encontrados em jornais tradicionais. Newspaper and magazine headlines are usually mysterious. Então, os títulos de jornais e revistas geralmente são misteriosos. Depois, to read an online news, we have to click on the items that interest us. Então, para ler uma notícia online, nós temos que clicar naquele item que nos interessa, que nos chama a atenção. An online headline has around 10 words. Um título online, ele tem por volta de 10 palavras. Então, vocês vão colocar isso, essas frases são true or false, verdadeiras ou falsas. Number 2. Listen to the audio again. How important is that headline for a web writer? O quão importante, de acordo com o áudio, é um título para o leitor web, o escritor web, na verdade, né? O qual é importante, de acordo com o que o pessoal vai falar no áudio. É para chamar a atenção, a pessoa que escreve, ela precisa chamar a atenção do leitor, né? É essencial, vocês vão ouvir lá no áudio. Aqui a número 3. It's not necessary to do, não é necessário fazer. Depois aqui, vocês têm na próxima página, page number 7, vocês vão ter que criar títulos, headlines, que chamem a atenção do leitor
de acordo com a história que vocês têm aqui. Vocês vão ler melhor, né, cada história, até para vocês pesquisarem palavras que vocês não conheçam ainda, mas eu já vou adiantar o que cada uma história fala brevemente, tá? Nessa primeira história aqui, a história número 1, foi um fato que aconteceu com esse cara aqui, o Dylan McWilliams, que ele foi atacado por um urso e mordido por um tubarão no mesmo dia, tá? Brevemente explicando para vocês aí. Nessa segunda história, foi a evacuação de 600 pessoas de uma biblioteca de uma universidade australiana por causa de um mau cheiro, né, que eles achavam que era um gás e tudo mais. E aí aconteceu que era outra coisa, que vocês vão olhar no texto e vão descobrir o que era essa outra coisa. E no text number 3, no terceiro texto, são sobre alguns macacos, né, babuínos, que fugiram de um zoológico e escaparam pelas ruas de Paris. E aí vocês vão ter que... qual é o melhor headline, o melhor título para cada um desses textos. Lembrando que um headline ele tem que chamar a atenção de quem vai ler, tá? Então, se você fosse ler essa matéria, que título você gostaria que tivesse para poder que chamasse a sua atenção, né? Depois dessa page, vocês vão fazer aqui a page number 8. Como a gente está falando agora de coisas online, né? Jornais online e tudo mais, a gente costuma ver, né, nos dias de hoje, formas escritas diferentes, abreviações e tudo mais. E aí é que vai vir nessa página abordar um pouco sobre isso, na page Connections, page number 8. Discuss with a partner. What do you know about Internet language and acronyms? O que vocês entendem, o que vocês sabem sobre a linguagem de internet e acrônimo? Vocês podem responder aqui na frente, ou com post-it, ou no caderno, tá? Acrônimo, pessoal, para quem não sabe, são palavras formadas através de letras ou sílabas que você consegue pronunciá-la como uma palavra só. Por exemplo, a palavrinha VIP, 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 que significa Very Important Person, Very Important Person. E aí, essa palavrinha que você juntou as letrinhas do começo de cada uma, você consegue falar ela normal, né? Falar como se fosse uma palavra só, VIP. Aí, depois, na letra B, perguntando, can you think of an examples in Portuguese? How about in English? Vocês conseguem me dar algum exemplo de um acrônimo em português e em inglês? Em português, por exemplo, a gente tem OVNI, né? Objeto voador não identificado, OVNI. E em inglês, pesquisem aí um exemplo para mim, tá? Pelo menos um exemplo de português e um exemplo de inglês. Do you see this language outside the internet? Você vê esse tipo de linguagem, né, além da internet? Você vê a forma que as pessoas escrevem na internet. Você vê ela, por exemplo, numa publicidade, outros veículos de mídia, eles fazem uso dessa linguagem? Vocês vão responder ali para mim. Depois aqui, na number 2, match the following internet acronyms with their meaning. Nós temos alguns acrônimos aqui em inglês, aqui nesse caso, e aí vocês vão ter que fazer a combinação com o significado de cada uma delas. Esse aqui é muito famoso, ó, que as pessoas aqui no Brasil falam LOL, né? LOL. Vocês sabem o significado desse aqui, por exemplo, porque vocês usam muito. Significa laughing out loud, dando gargalhada muito alto, né? Laughing out loud. Então, essa laughing out loud seria a letra G, que é representada por esse acrônimo aqui, LOL, certo? E aí, com isso, vocês vão fazer os próximos. Eu quero ver quem de vocês vai conseguir acertar mais, right? Bom, continuando aqui, nós temos aqui
tabelinha com alguns acrônimos que são baseados na pronúncia. Vamos ver aqui as equivalências. Ó, o 2, que é to em inglês, também serve para referenciar o to, que é para, e o to, que também é também. O 4, que é for, representa o for de para, for you, para. O be, que é a letra B aqui, né, que nós pronunciamos be em inglês, ele pode se remeter ao verbo to be, ser ou estar. See, que é a letra C em inglês, nos remete ao verbo ver, see. I, que é eu, né, ou a letra I em inglês, nos remete à palavrinha eye, que é olho. Ou, o aqui, ele nos remete ao verbo dever, de estar em dívida com alguém. O R, ele, como a pronúncia dele é are em inglês, ele parece muito com o verbo to be. A pronúncia do verbo to be are é a mesma, por isso a gente pode usar. O you, que é o u em inglês, é a mesma coisa que o nosso pronome aqui em português, em inglês também, you. E depois nós temos o why, que é o y, a pronúncia dele é why, e nos remete ao porquê, que também é o why. Então, eu acho que vocês já devem ter visto, por exemplo, o nome daquela banda U2, que é representada pelo U e pelo 2, U2. Vocês já devem ter visto também, por exemplo, For You, que é representado pelo 4 e pelo U. For You, para você. Vejo você, See You, que é representado pelo C e pelo U. See You. Entendeu? E aí dá para fazer vários aqui com essas pronúncias baseadas aqui nesses acrônimos. Ok? Então por hoje é só. Nós terminamos a nossa aula aqui. E na próxima aula a gente continua, ok? See you guys!